E aí, galera do Arena Apologética, tudo bem com vocês? Sou o professor Elton Maia e estou iniciando com todo prazer para todos vocês aqui do Brasil mais uma programação que edifica e tem o objetivo também de gerar reflexão. Eu gosto disso. Bem, hoje nós temos um assunto polêmico, um assunto escatológico. Há quem diga que escatologia nunca se pode definir porque vão tratar de coisas que ainda vão acontecer. Isso é verdade? Eu não sei. Eu só sei que aqui tem dois sujeitos que estudaram, que têm experiência, que estudaram teologia, e eles vão estar tratando acerca desse assunto, escatologia. É isso. Para quem não sabe, escato significa últimas coisas, logia, estudo das últimas coisas. Então, hoje nós temos o pastor Danilo Stélio e também o Alexandre Moraes. E os homens estão com a bola toda, porque para falar de escatologia, mano, tem que manjar do assunto, não é para qualquer um. Entende? No WhatsApp todo mundo é teólogo. No WhatsApp todo mundo é teólogo, mas para botar a cara aqui no Arena Apologética, são poucos. Mas eles estão aqui. Tem um aqui com cara de mineirinho, tem um aqui com cara de mineirinho, e tem um pastor que ele é pastor atuante, né? Tá sempre ali lidando com a Bíblia, abrindo, ensinando, lecionando, edificando pessoas, falando de assuntos teológicos. Pastor Danilo Stélio é um pastor ativo, ele é pastor de igreja. Então ele pegou uma outra pessoa que eu não sei se o Alexandre Moraes é pastor de igreja, mas ele é uma pessoa que estuda. Então, meu amigo, eu quero escutar só os blim, blim, blim aqui no Arena, hein? É isso aí. Então, sem mais delongas, eu já quero estar chamando a vinheta. Eu quero mandar um abraço todo especial também para o nosso amigo do chat. Hoje eu estou sozinho e Deus. Ronaldo Lima me abandonou. A Batistela também me abandonou. Eu estou esperando aqui por eles. Mas bem, vamos lá. Vamos para frente, porque atrás vem gente. Compartilha esse debate. Hoje, por questões... não vou dizer. O debate foi adiado. Adriano Cruz já está aí também nos assistindo no chat, compartilhando, interagindo aí com a galera. Marcos Antônio Maia, meu xará. Provavelmente meu parente. Ele fala sempre isso, né? O Kennedy Mendonça, Verdade Revelada... Quem mais aqui que eu tô vendo aqui? Márcio Acafaz. Gente, tem uns nomes aqui misturados com japonês. Eu não sei falar essas coisas. Eduardo Santos, Pedro Lima, Alexson, Rafael Lima e Rafael Simões, Fábio Santana. É isso aí. Então, Raimundo Nonato. Gente, quero falar mais duas coisas. Boa noite, Pedro Lima. Olha, o nosso superchat já está aí ativo. Você pode colaborar com a Arena Apologética, beleza? E outra coisa que eu quero falar é o seguinte. Foram criticar lá nos... os caras vão criticar ali, sabe, no debate que aconteceu ontem? É porque o Arena Apologética não botou os mediadores, o Adriano versus Ancião. Gente, ontem não foi de responsabilidade do Arena Apologética, tá bom? O debate que aconteceu ontem foi de inteira responsabilidade do primeiro canal que estava promovendo o debate. O Arena Apologética apenas fez a transmissão. Eu quero também desejar as minhas condolências para o meu amigo pastor Maurício Bento, que, gente, isso é muito sério que eu vou falar agora, hein? Todo mundo aqui tem fé, todo mundo aqui crê em Deus, né? Crê? Então, olha só. Pastor Maurício Bento perdeu um irmão agora por conta do Covid, do coronavírus, né? Use máscara, tá bom? A minha máscara tá aqui, ó. Eu estou em casa, eu não preciso, mas use máscara, tenha consciência. Eu sou forte, eu tenho fé, não pego Covid. Mas nem todo mundo tem a sua estrutura física, psicológica e espiritual, tá bom? Então, o que acontece? O pastor Maurício Bento perdeu um irmão e no outro dia perdeu uma irmã. Ele perdeu duas pessoas da família. Minhas condolências, pastor Maurício Bento, do seu amigo... em Cristo, Elton Maia, tá bom? Que Deus lhe abençoe, vos abençoe toda a sua família, lhe dê força, e como eu disse em alguns grupos aí, queridos, que essa luta, que essa dor venha servir de apoio, que você venha se fortalecer, porque as lutas, os desertos da vida, eles nos engrandecem de um certo modo, numa perspectiva espiritual, né? Bem, sem mais delongas, eu quero nesse instante já estar chamando a vinheta, por quê? Porque vamos convidar agora os nossos feras da teologia, da escatologia, futurismo versus preterismo,
É isso? Vamos lá, solta a vinheta! Então, sem mais delongas, eu já quero estar convidando aqui o Alexandre Moraes e também o pastor Danilo Estélio. Seja bem-vindo, deixa eu ir para baixo, vocês dois ficam aqui um pertinho um do outro para já se irmanizando, harmonizando. Ah, lá sei como é que fala esse negócio. Vão se irmandadizando aí. Gente, tô brincando, tá bom? Eu gosto de fazer graça. Então, o que acontece? O debate de hoje acontecerá, queridos, da seguinte maneira. Serão 3 blocos e cada um de vocês vão dispor de 2 minutos para as considerações iniciais e considerações finais. E já deixa eu botar aqui na tela para ficar bonitinho. Vai lá aí. Vocês terão 2 minutos para as apresentações e as considerações finais. Terão 3 minutos para a pergunta e 5 minutos para a resposta e réplica. Por favor, não façam tréplica no tempo da pergunta. E se respeitem, pratiquem a ética, beleza? Então, brincadeiras à parte, eu já quero convidar aqui quem vai iniciar perguntando, já fizemos o sorteio. Quem é? Alguém fala aí. É o pastor Danilo Estélio. Sim? Sim. Então, como ele vai começar perguntando, eu quero começar convidando aqui para estar fazendo as suas considerações iniciais ou apresentação, o nosso querido Alexandre, liga o seu microfonezinho bonitinho, tá com o dedinho assim. Alexandre Moraes, o tempo é todo seu. Fala, galera, uma ótima noite a todos vocês aí que tá assistindo aí esse grande debate, né, onde a gente vai falar aí da escatologia preterista versus o futurismo, tá? Para quem não me conhece, eu sou o Alexandre Moraes, né? O criador aí do canal Escatologia Preterista Completa, beleza? Muitos me conhecem no meu canal e sabem muito bem a minha posição, né? O preterismo completo, do qual eu defendo aí, né? A base é falando a respeito de todas as profecias que já foram cumpridas ali no ano 70, com a grande consumação dos séculos. Então, diante disso, né? Dentro da visão escatológica preterista completa, não existe para os dias de hoje nada para se cumprir diante de todas as profecias, né, que é colocado ali, tanto na Torá como na Taná, por parte ali de Jesus Cristo e os seus apóstolos. Beleza, galera? Então, a Bíblia, as Escrituras, ela não é nada mais e nada menos do que um livro histórico. Beleza? É isso aí, galera. E eu queria terminar aí, né, os 45 minutos e falar aí, né, do Atafona. O Atafona marcou, tá correndo do debate comigo, ele mete bronca aí, né, faz aí vídeo aí, desafiando um monte de gente, mas aí, Atafona, vem comigo, meu mano, enfrenta aqui a escatologia preterista, meu camarada, não corre não, hein, debater com futurista, debater com pessoal de outras denominações, com outras vertentes, mas que estão ali dentro do futurismo, é mole, meu mano. Eu quero ver você vir e encarar aqui o preterismo completo, meu brother. É isso aí, galera. Estamos juntos. Vem que vem nesse debate, hein? Eita, tá chovendo desafio aí pro Atafona. Eita, Atafona, te segura aí, Atafona, porque tá todo mundo querendo debater contigo, todo mundo querendo te bater, querendo te caçar. Meu Deus, tomara que não apareça aqui mais um caçador de Atafona. Ah, não, foi caçador de TJ o outro, né? Bem, neste caso eu quero chamá-lo Pastor Danilo Estélio. Seja muito bem-vindo para as suas considerações iniciais. Faça sua apresentação. Graça e paz a todos, sou o pastor Danilo Estélio, aqui da Assembleia de Deus, Ministério Zona Norte, em Macapá, estado do Amapá, aqui no extremo norte do Brasil. E nós temos também um canal, o canal com meu nome mesmo, Danilo Estélio, onde nós colocamos semanalmente um comentário bíblico sobre a lição da escola dominical
do Programa de Educação Cristã Continuada, editado pela Igreja Mãe do Centenário, em Belém do Pará. Então, nós estamos aqui hoje para trazer esse tema relevante, importante, preterismo versus futurismo, e temos certeza que, para todos aqueles que estão nos acompanhando, para todos aqueles que vão nos assistir posteriormente, com certeza vai ser algo que vai despertar o seu interesse para estudar, para aprender mais e mais, e se posicionar dentro de uma das várias linhas escatológicas, porque se tem uma coisa que sempre despertou a curiosidade do ser humano é o que haverá daqui para frente, como será o restante da história humana. E para isso que nós temos tantas linhas escatológicas que às vezes até as pessoas chegam a se confundir, mas com certeza o mais interessante é nós despertarmos o interesse de todos aqueles que estão nos acompanhando para poderem também estudar por sua própria conta, pesquisar e com certeza formar sua opinião, que pode ser uma opinião temporária ou não. Uma pessoa que esteja nos assistindo, ela pode amanhã ou depois estudar e se resolver a ser preterista, mas lá na frente ela pode estudar mais e dizer, não, você é futurista, ou vice-versa. O que importa é que você se dedique a aprender mais e mais a palavra de Deus. Então, um grande abraço para todos aqueles que estão nos acompanhando, todos aqueles que estão aí no chat, ao vivo. Deus abençoe a todos vocês. E a gente já vai aqui, então, para a nossa primeira pergunta de hoje, para o nosso oponente, para o nosso Alexandre. Uma pergunta bem simples e direta sobre o tema. Alexandre, como regra geral, a gente usa a interpretação literal sobre os textos bíblicos. Essa, inclusive... Ah, sim, tá. Colocou esse aí? Tempo, ele confundiu, gente, mas é isso mesmo. Esse tempo que ele usou foi o tempo da apresentação. Agora, como ele foi sorteado para começar... Vamos à pergunta. Perguntando, Pastor Danilo Stélio, o senhor tem 2 minutos para fazer a sua primeira pergunta neste primeiro bloco. O tempo é todo seu. Muito bem. Como regra geral, nós usamos a interpretação literal dos textos bíblicos. Inclusive, essa é uma das regras da hermenêutica bíblica. Ou seja, as palavras elas têm que ser tomadas no seu sentido comum e usual. A regra, portanto, é você interpretar de forma literal e, subsidiariamente, como exceção, interpretar simbolicamente. O preterismo, ele inverte essa regra. Ele usa a interpretação alegórica ou simbólica como regra e a interpretação literal como exceção. Muito bem, isso daí são fatos, são considerações. Então a pergunta é, por que razão o preterismo faz essa inversão de regras interpretativas? A pergunta é essa. Muito bem, querido Alexandre, deu para você captar bem a pergunta aí? Você conseguiu entender bem a pergunta? Você liga o seu microfone e diz sim ou não. Entendi perfeitamente a pergunta do Danilo. Maravilha, querido. Neste caso, já que você entendeu, você pode dispor do seu tempo de 5 minutos para estar fazendo a sua resposta. O tempo é todo seu. Tempo na tela para o Alexandre estar respondendo a sua pergunta. Tempo é todo seu. Ô, meu mano Danilo, a resposta ela é muito simples e muito óbvia, cara. Me explica o seguinte, cara, como que eu vou literalizar, vou colocar de forma literal, o livro de Apocalipse, uma boa parte ali do livro de Ezequiel e muitas outras passagens que estão lá, por exemplo, no Antigo Testamento, né? Onde eu vou mencionar aqui, por exemplo, algumas passagens. Deixa eu ver aqui, peraí. Peraí que fechou aqui. Onde eu vou mencionar aqui algumas passagens que não tem como, ô meu mano Danilo, literalizar por uma questão de lógica. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de uma passagem que está por exemplo, que está aqui em Naum, capítulo 1, versículo 2.
O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocente o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Aí a pergunta que eu faço, né, é como que Deus ele vai ter um pé de forma literal? E como que a gente vai literalizar essas nuvens como se fossem as nuvens do próprio céu ali, passando? E outras passagens que vai falar, que vai usar ali de simbologia, né? Como muitas outras. Por exemplo, aqui Jeremias capítulo 4:12. Vento mais forte do que este virá ainda de minha parte, então também eu pronunciarei a sentença contra eles. Eis aí que sobe o destruidor como nuvens, os seus carros como tempestades, os seus cavalos são mais ligeiros do que as águias. Quer dizer que tem como Deus ter cavalos que fica voando no céu e é mais ligeiro do que uma águia de forma literal, meu mano Danilo? Como que Deus vai ter, por exemplo, carros e vai montar naquele e vai entrar dentro do carro lá como se fosse um parque e vai ficar passeando lá no céu? Como que eu vou literalizar isso? Como que eu vou literalizar, meu mano Danilo, diversas figuras de linguagem, simbolismos que estão descritos ali no livro do Apocalipse, né? Onde vai falar ali a questão de Miguel e os seus anjos e tudo mais, e muitas outras coisas que vão fazer referências e que o apóstolo João utiliza ali tudo de simbologia, de metáforas e figuras de linguagem. Então, isso é uma questão de você pegar, analisar aquilo que dá para você literalizar ou não, dentro de uma lógica, dentro de um raciocínio e de uma interpretação. Tá me entendendo? A questão é essa, não é que a escatologia preterista pega toda a escritura, toda a Bíblia e literaliza tudo. Tem coisas que dá ali para se levar para o lado literal e tem coisas que não tem como literalizar. Por exemplo, o próprio apóstolo Paulo. Todas as vezes que o apóstolo Paulo vai mencionar ali a questão do templo, ele está ali falando de forma literal? Não está falando de forma literal, está falando ali do corpo de Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando falou ali para os líderes religiosos que destruiria o templo em 3 dias, e em 3 dias ele iria reconstruir, foi de forma literal? Teria lógica literalizar aquilo ali que Jesus Cristo falou? Não teria lógica. Então é uma questão de você pegar e analisar todo o contexto. Não seria ali uma regra que o preterismo completo pega toda a Bíblia e literaliza tudo ou traz tudo para a figura de linguagem. A questão é essa. Muito bem. Ele fez a sua conclusão, lembrando que ele ainda tinha tempo. Amém. Acabou agora o tempo dele. Ele tá rindo aí, ele achou engraçado o meu sinozinho aqui. É isso aí, garoto. Pastor Danilo Stélio, o senhor tem 5 minutos para a sua réplica. Tempo na tela. Muito bem. A resposta que o Alexandre deu ficou abaixo do esperado. Por quê? Em primeiro lugar, os textos que ele usou para exemplificar não são exatamente profecias para o futuro. Ali, claramente, você tem vários elementos literais. O Senhor é isso, o Senhor é aquilo. Ninguém vai interpretar aquilo como simbólico. É literal. Mas aí, quando chega numa outra parte, que é algo poético, das nuvens como o pó dos pés de Deus, nesse caso aí é simbólico. Ora, obviamente, ali é uma figura de linguagem poética. Ali que faz parte, inclusive, da forma hebraica de se manifestar. Só que nós não estamos falando disso. Nós não estamos falando dessa situação. A gente está falando da maneira como o preterismo faz para encaixar as profecias, não só de Apocalipse, mas de vários outros textos bíblicos, e encaixar aquilo nos acontecimentos do ano 70. Aí, como não dá para se fazer isso de forma literal, se apela para quê? Para o simbolismo. Não, isso daqui se cumpriu de forma simbólica. Toda vez é isso. A forma que o preterismo tem para encaixar essas profecias, tanto a do Apocalipse quanto de outros textos do Novo Testamento e alguns do Antigo também,
é pura e simplesmente simbolismo, alegorismo. Isso já aconteceu, mas como? De forma simbólica. É a solução mágica para tudo. Ou seja, você sai da forma padrão de interpretar o texto bíblico, que é uma forma literal, e parte para uma forma simbólica. Veja bem, o futurismo também utiliza tanto o formato simbólico quanto o formato literal. Porém, nós usamos o literal como regra e não como exceção, diferentemente do preterismo, que o preterismo faz essa inversão. A regra é interpretar de forma simbólica. Excepcionalmente, se interpreta aquilo de forma literal. Acontece que você interpretar algo de forma simbólica é muito fácil porque você pode encaixar qualquer coisa em qualquer lugar. Você pode dizer que uma palavra não significa aquela palavra, significa outra coisa. Você pode dizer que nuvem não é nuvem, nuvem é outra coisa. Você pode dizer que trombeta não é trombeta, é outra coisa, diferente de trombeta. E assim sucessivamente. Ou seja, fica muito claro que, se for utilizar a interpretação literal, o preterismo fica numa situação bem difícil, fica num beco sem saída. A única forma é apelar para essa forma simbólica, alegórica, que eu particularmente eu chamo de teologia de escola de samba. Por quê? É só alegoria, é só alegoria. Tudo é alegórico, tudo é simbólico. Ou seja, com isso você consegue colocar qualquer ideia em qualquer lugar, em qualquer texto bíblico. Vale dizer que essa forma de interpretar não é exclusiva do preterismo. Várias outras correntes escatológicas futuristas também acabam se valendo disso, em maior escala, para justificar determinadas interpretações. É bom deixar isso bem claro. Porém, o resultado sempre é o mesmo. Você acaba pegando um texto bíblico que fala de um assunto X e chega numa conclusão Y. Ou seja, não tem um nexo causal entre o texto que você utiliza e entre o resultado que você quer mostrar. Um texto fica totalmente sem apontar, sem ter ligação com aquele resultado, aquela tese que está se expondo. Olha, baseado nesse texto aqui, acontece tal coisa. Não tem essa ligação. Claramente não tem. Só tem se você fizer toda uma interpretação simbólica daquele texto, ou seja, é uma forma até um pouco engraçada algumas vezes de você interpretar o texto bíblico. Assim, a gente observa claramente que a interpretação simbólica, como regra, ela é a única saída que o preterismo tem para poder embasar as suas teses. Encerrada a minha réplica. Muito bem, senhores, vocês viram aí, né, o pastor Danilo fazendo a sua réplica, ainda tendo tempo, como vocês podem ver, 38 segundos, mas beleza. Vamos agora iniciar com o seguinte, com certeza ele está doido para fazer a sua pergunta. Alexandre Moraes, você tem 2 minutos neste primeiro bloco ainda para fazer a sua pergunta. O tempo é todo seu. 3 minutos, perdão, você tem 3 minutos, tá bom? Para fazer a sua pergunta. Beleza? Tempo é todo seu, tempo na tela. Alexandre Moraes. Meu mano Danilo, o próprio Jesus Cristo, né? O novo sentido dele não seria ali literal, seria de forma espiritual, entendeu? Se fosse para eu valorizar muito mais ali a literalidade, eu preferia, então, entrar dentro da vertente do judaísmo ortodoxo, porque aí faria mais sentido, entendeu? Porque aí eu não estaria ali fazendo uma salada de frutas, fazendo uma mistura, uma salada de frutas, tanto com o Antigo Testamento como o Novo Testamento. Porque é isso que a escatologia futurista faz. E o fato dos judeus ortodoxos excluírem ali o Novo Testamento é por conta disso. O preterismo completo ele é muito mais coerente com relação ao futurismo dentro dessa vertente. Por isso que o preterista consegue debater com o judeu ortodoxo com muita tranquilidade. Mas vamos lá para a minha pergunta. A minha pergunta é o seguinte, meu mano Danilo. Em Mateus 24, versículo 34, em Lucas 21, versículo 32, Marcos 13, versículo 30, vai dizer o seguinte: em verdade vos digo, não passará esta geração, que no grego significa gênia, sem que tudo isto aconteça, sem que todas as coisas se cumpram.
E está claro que todas essas coisas é referente ali ao sermão profético de Jesus Cristo, que é mencionado tanto em Lucas capítulo 21, como em Marcos capítulo 13 e Mateus 24. Se Jesus Cristo ele afirma isso, me explica o seguinte, meu mano Danilo. Se ainda tem alguma coisa para se cumprir na geração de hoje, no pleno século 21, então isso significa que eu tenho que chamar Jesus Cristo de mentiroso? Essa é a minha pergunta. Beleza, deixa eu pedir mais, meu senhor. Acabou fazendo réplica, querido Alexandre Moraes, no seu tempo de pergunta. No tempo da pergunta é ir direto ao ponto, beleza? Bem, nesse caso, pastor Danilo Stélio, o senhor tem 5 minutos para fazer a sua réplica. Perdão, a sua resposta. Ok. Realmente essa pergunta é relevante e confunde muitas pessoas, porque faz pensar que geração se refere àquelas pessoas que viviam naquela época. Mas, diferentemente do que o Alexandre falou, geração não significa gênea. Na verdade, gênea é a palavra grega, que é o verbete 1074 no dicionário Strong, tem vários significados, e não apenas pessoas que vivem numa determinada época. Gênea significa paternidade, nascimento, significa aquela pessoa que foi gerada, significa pessoas de uma mesma linhagem, ou raça, ou etnia, significa família, significa os membros de uma mesma genealogia, significa um grupo de pessoas muito semelhantes umas às outras em ocupações, caráter, tem um sentido espiritual também de uma nação perversa, totalidade das pessoas que vivem numa mesma época, sim, esse é um dos significados da palavra geração. Significa também uma época, que pode ser um espaço de tempo de 30, 40, 70 anos, conforme o contexto. Então, veja que aqui geração quer dizer simplesmente raça, etnia. Jesus está dizendo, não passará esta geração, o quê? Esta raça, esta etnia. Que raça e etnia ele estava se referindo? Aquelas pessoas a quem estava sendo dirigido o sermão profético ali de Mateus 24, que é simplesmente o povo de Israel. Jesus está dizendo, o povo de Israel não vai deixar de existir antes que todas essas coisas aconteçam. Isso é uma segurança de que, apesar de todos os acontecimentos que viriam, todas as catástrofes que viriam sobre o povo de Israel e que destruiriam qualquer outro povo, não aconteceria isso com eles. E é o que a gente observa. Passou 2000 anos, o povo de Israel foi perseguido de todas as formas que você possa imaginar. Não é apenas o holocausto de Hitler que a gente está falando aqui, não. Durante todo esse tempo, a diáspora judaica, a dispersão ali pelo Império Romano, as perseguições que também vieram sobre eles, nada disso conseguiu extinguir o povo de Israel. Por quê? Porque os acontecimentos ali do sermão profético de Mateus 24, de Marcos, de Lucas, ainda não se cumpriram na sua totalidade e só irão se cumprir justamente porque o povo de Israel está envolvido nesses eventos, em grande parte deles. O sermão profético de Mateus 24 é voltado principalmente para o povo de Israel, Mateus 24 e 25, e não, como muitos se enganam, de pensar que é para os cristãos, para a igreja. Não, ali é voltado para Israel. Então, talvez os discípulos pensassem, vai vir guerras, vai vir pragas, epidemia, pronto, vai acabar com o nosso povo. Israel não vai sobreviver. Não, esta geração, este povo não vai passar antes que tudo isso se cumpra. Todas essas coisas vão se cumprir. Então, se Israel ainda não passou, se Israel ainda não acabou, é porque ainda falta muita coisa a ser cumprida. Portanto, essa pergunta que o Alexandre fez, ela se baseia em apenas um dos significados, dos muitos significados do grego gênea, que está lá no dicionário Strong, no verbete 1074. Lá você tem todos esses significados que eu falei, não apenas das pessoas que viviam naquela época, naquela geração. E também tem uma outra forma de explicar esse texto. Jesus está dizendo que os acontecimentos que ele estava profetizando não iriam demorar para se completar. Ou seja, quando eles começassem, o espaço de menos de uma geração, ou seja, um espaço de tempo curto, seria o suficiente para que todos aqueles eventos se completassem. E é o que nós, futuristas, principalmente nós, dispensacionalistas, ensinamos, que esses eventos eles vão ter uma duração de 7 anos proféticos, ou seja, 6 anos e 11 meses aproximadamente, utilizando o ano profético de 360 dias.
Portanto, não vai demorar 100, 200, 300, 400 mil anos para todos aqueles eventos ali de Mateus 24 e 25 se completarem. Mas, da feita que eles começarem, a geração que ver aqueles eventos começando é a mesma geração que vai ver aqueles eventos terminando. Então, existem duas formas de interpretar esse texto que não seja pensar que era a geração daquela época que ouviu essas palavras de Jesus. Então, essa seria a resposta aí para o Alexandre. Muito bem, meu querido pastor e meu querido Alexandre Moraes, o senhor tem 5 minutos para fazer a sua réplica. Tempo na tela para Alexandre Moraes. Ô, meu mano Danilo, você falou aí da questão da palavra gênia, tá? De ter diversos significados. Só que a gente tem diversas passagens que vai ter a mesma etimologia da palavra gênia, que é a mesma ali de Lucas 21, Marcos 13 e Mateus 24, né? Por exemplo, Mateus capítulo 12, 39. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Mateus 12, 45. Então vai se leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Entrando, habitam ali o último estado daquele homem, tornando-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração. Mateus 17, 17. Jesus exclamou: ó, geração incrédula. Ué, Jesus Cristo estava falando com quem? Com os brasileiros aqui no século 21 ou com aqueles que conviviam com ele lá naquela geração dele? E é a mesma etimologia, meu mano. É gênia também aqui a geração. Marcos 8,12. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: por que pede esta geração um sinal? É para quem que Jesus está falando isso? Para nós aqui nos dias de hoje? Marcos 8,38. Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele. Marcos 9,19. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Jesus falou isso para quem? Para nós aqui nos dias de hoje? Ou para eles, para os contemporâneos deles lá naquela geração dele? É a mesma etimologia, meu mano Danilo. Lucas 11,30. Porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem será para esta geração. Geração no século 21, para os brasileiros, ou para aqueles que estavam lá enquanto o templo ainda estava de pé? Atos dos Apóstolos 13, 36. Porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto dos seus pais e viu corrupção. Geração, a mesma etimologia de Mateus 24, Lucas 21 e Marcos 13. Hebreus 3:8. Não endureceis o vosso coração como foi a provação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração, que é a mesma etimologia da palavra, gênia, e disse: estes sempre eram um coração, eles também não conheceram os seus caminhos. Aí a gente vai lá em Mateus capítulo 1, versículo 17. De sorte que todas as gerações, que é a mesma etimologia, porque é o derivado, embora esteja aqui no plural, mas é o derivado da palavra gênia, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. Até o exílio na Babilônia, mais 14. E desde o exílio na Babilônia até Jesus Cristo, mais 14 gerações. Ou seja, a gente aqui tem 3 etapas de gerações, denominando 14 gerações. Correto? Aí o que acontece? A gente vai aqui enfatizar na última etapa. Ele vai falar do exílio da Babilônia até Jesus Cristo. Todo mundo sabe que o último rei ali, enquanto o templo estava de pé, o primeiro templo que foi destruído pelo rei Nabucodonosor, foi o Zedequias. De Zedequias até Jesus Cristo, sabemos dentro da história que foi 586. A gente pega 586 e divide por 14 gerações, a gente tem uma média ali de 41 anos. Meu mano Danilo, como é que a gente vai colocar a geração ali, a palavra gênia, para mais de 2000 anos? Vê se faz sentido isso dentro daquilo que está escrito, meu mano.
Jesus Cristo morre no meado do ano 30, conforme vai falar as 70 semanas de Daniel, né? E do ano 30, do meado do ano 30, de acordo com o calendário dos israelitas. Não é aqui do Brasil, não é dos pais da igreja, dos israelitas. 40 até o ano 70, se cumprindo ali todo o reinado milenar de Cristo, que é o período de 40 anos, porque Davi, de forma literal, reinou 40 anos, Jesus Cristo reinaria de forma espiritual, sendo a tipologia de Davi, sendo a sombra cumprida ali de Davi, cumprindo a sombra do rei Davi. Jesus Cristo reinaria 40 anos de forma espiritual. Como que eu vou trazer isso, meu mano Danilo, para mais de 2000 anos? Aí você falou das 70 semanas de Daniel, que ainda estaria para se cumprir? Ainda? Como isso, cara? Não faz sentido nenhum. Não tem lógica. Muito bem, senhores. Aqui do Arena Apologética, eu quero agradecer aqui o Emanuel, que contribuiu aí com o nosso superchat. Muito obrigado, Emanuel. É isso aí. Bem, neste caso agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou para o segundo bloco. Segundo bloco. Quem vai perguntar neste segundo bloco é o... Quem foi que perguntou por último agora, gente? Quem perguntou Alexandre. por último foi o Alexandre. Alexandre perguntou. Então, neste caso, o pastor Danilo inicia perguntando neste segundo bloco. É isso aí, né? Acho que eu estou fazendo bagunça aqui, gente. Estou sozinho. Me desculpa, estou sozinho. Sempre isso, né? Mas palma, pro Ronaldo, não criamos cânico. Pro Ronaldo não deixar de ser esquisito. Acho que ele tá bebendo, rapaz. Acho que ele deve estar tomando uns goró por aí. Bem, brincadeiras à parte, vamos em frente aqui atrás, bem, gente. Querido Alexandre, o senhor tem 3 minutos para estar falando. Outra pergunta, né? Não, sou eu. Ai, ô pai! Danilo, 3 minutos para a sua pergunta, o tempo é todo seu. Pergunta bem simples e objetiva. Eu gostaria que o Alexandre esclarecesse para todos nós qual o papel do sacerdote jesuíta Luís de Alcazar no desenvolvimento da doutrina preterista. Qual o papel do sacerdote jesuíta Luís de Alcazar no desenvolvimento da doutrina preterista? Eita, que pergunta objetiva! Então, Alexandre, o senhor entendeu a pergunta? Seu dedinhozinho, liga o seu microfonezinho, assim, o toque. Liga o seu microfonezinho. E aí, você entendeu a pergunta? Eu entendi a pergunta, eu entendi o que ele falou. Eu ouvi. Perfeito. Mas só que eu desconheço. Beleza. De qualquer forma, você pode dispor de 5 minutos para fazer a sua resposta. Tempo na tela. Eu desconheço. Não sei responder essa pergunta. Então vamos para a réplica. Beleza. Então, neste caso, pastor Danilo, o senhor tem 5 minutos para fazer a sua réplica. Tempo na tela. O tempo é todo seu. Muito bem. É estranho o Alexandre se declarar preterista e não conhecer Luís de Alcazar. Qualquer site preterista, qualquer livro preterista fala dele. Tanto futurista quanto preterista. Luís de Alcazar, ele viveu entre 1554 e 1613. Ele escreveu uma obra chamada Investigação do Sentido Oculto do Apocalipse, que foi publicado 1 ano depois da sua morte. Ele viveu na época da Reforma Protestante, da Contra-Reforma Protestante. Então, naquele tempo, o que acontecia? Lutero, Calvino, os outros reformadores apontavam o dedo para a Igreja Católica e diziam: esta aqui é a prostituta de Babilônia. Essa daqui é a grande meretriz do Apocalipse, e outras acusações. Então, Luís de Alcazar foi uma das pessoas, como católico, que se levantou para tentar desviar esses ataques. Qual foi a maneira dele desviar esses ataques? Foi criando boa parte do que hoje nós conhecemos como doutrina preterista. Ele pegou os textos proféticos que eram usados pelos reformadores protestantes para apontar para a Igreja Católica, para o papado, e disse: olha, esse daqui tudo já se cumpriu lá no passado, lá no ano 70, lá na época tal. Só que ele era um pouco mais
flexível, enquanto que o superpreterismo, o hiperpreterismo, coloca essas profecias se cumprindo até o ano 70, ele colocou essas profecias se cumprindo até por volta do ano 500 depois de Cristo. De qualquer maneira, quase 1000 anos antes da Reforma Protestante. Ou seja, todos aqueles argumentos que Lutero, Calvino, os outros reformadores usavam contra a Igreja Católica, ele tentou desviar de foco e dizer, olha, isso aqui se cumpriu no passado, lá na destruição de Jerusalém, lá na época tal, lá na situação, mas que não mexesse com a Igreja Católica. Por que até o ano 500, mais ou menos, ele colocou? Porque foi a época que a Igreja Católica tomou a forma como nós a conhecemos hoje em dia, que ela foi surgindo aos poucos, lá pelo século IV, século V, né? O primeiro Papa, ele é do ano 600 depois de Cristo. Então, ele botou todas essas profecias do futuro se cumprindo no passado, antes do papado surgir. Então, qualquer livro ou site preterista tem isso. É muito estranho que o Alexandre não conheça. Eu sugiro que ele pesquise um pouquinho mais sobre esse tema, porque Luís de Alcazar, sem ele, boa parte do que hoje nós conhecemos como preterismo simplesmente não existiria, sem esse estudo do sacerdote católico jesuíta Luís de Alcazar. Era um jesuíta espanhol que escreveu essa obra, Investigação do Sentido Oculto do Apocalipse. Isso daí, muitas ideias que ele lançou são as ideias esposadas pelo preterismo. Ele simplesmente colocava num ponto mais amplo, num espaço mais amplo, ou seja, ele não colocava tudo se cumprindo só no ano 70, ele ia esticando até por volta do V século, mas de qualquer maneira, sem tocar no papado, sem tocar no catolicismo romano, obviamente. Então, ele não foi o único nesse sentido, mas foi o mais destacado por essa obra, Luís de Alcazar. E só abrindo outro parênteses, Alexandre, eu não falei ainda sobre as 70 semanas de Daniel, tá? Eu não falei, não toquei nesse ponto aí. Você mencionou, mas eu não cheguei a falar nada sobre isso ainda. Muito bem, encerrada a réplica. Muito bem, senhores, vocês viram aí. Então, quem vai fazer a pergunta agora é o Alexandre Moraes. Querido Alexandre Moraes, disponha de 3 minutos para estar fazendo a sua pergunta neste segundo bloco. Tempo é todo seu. Meu mano Danilo, em Lucas, deixa eu abrir aqui, em Lucas, capítulo 21, cara. Deixa eu abrir aqui, pô, meu celular é um pouquinho lento, galera. Mas vamos lá. Em Lucas, capítulo 21, versículo 20, Jesus Cristo vai dizer, quando, porém, vir de Jerusalém sitiada de exército, sabei que está próxima a sua devastação. Vai falar ali, né, da destruição, da grande destruição de Jerusalém. E Jesus Cristo também vai mencionar em Lucas, capítulo 19, ele entra na cidade de Jerusalém, ele chora, né, ali se lamenta ali, porque sabia que a cidade ia ser destruída e não ficaria ali pedra sobre pedra. Muitas pessoas iriam morrer. Todos aqueles ali que não ouviram as palavras dele, que não deram crédito, morreram ali a fio da espada, e somente aqueles que deram crédito, aqueles que ouviram a palavra dele não foram pegos de surpresa e conseguiram sair de Jerusalém. E não foram mortos ali pelo Império Romano. Aí depois, ele vai dizer no versículo 22, porque estes dias são os dias de vingança. Vingança contra quem? Contra o Brasil? Não. Contra todas as nações? Não. Contra o mundo cosmos? Também não. Ele deixa claro, né? Vingança contra Jerusalém. O sujeito ali, de acordo com o contexto, de acordo com o que está escrito, é Jerusalém, a sentença contra Jerusalém. Vírgula, para se cumprir o quê? Tudo o que está escrito. Existia o Antigo Testamento? Existia o Novo Testamento, aliás? Não. Existia somente a Taná e a Torá, o Antigo Testamento, o livro deles. Então era para se cumprir tudo aquilo que está escrito, conforme ele vai mencionar lá em Lucas 24, versículo 44, né? As palavras de Moisés, as palavras dos profetas, inclusive de Davi, se cumpriram nele. Aí no versículo 24, Danilo, que agora é onde vai entrar a minha pergunta, de Lucas 21, ele vai dizer o seguinte, cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações.
Agora vem a minha pergunta. Se eles iriam cair ao fio da espada, me explica como que você consegue encaixar isso aqui para os dias de hoje, para o século XXI ou para um tempo futuro, sendo que hoje, cara, as forças armadas de todas as nações lutam com armas de fogo, cara, não é a fio de espada como na época medieval. Me explica isso aí, Danilo, como que ficaria isso? Aí, mais uma vez, eu tenho que chamar Jesus Cristo de mentiroso, cara? Essa é a minha pergunta. Querido Danilo Stélio, você conseguiu entender a pergunta dele? Compreendi, sim. Muito simples a pergunta dele. Vamos lá. Na tela para a resposta. Eita, vamos ver o que é que tu vai dizer. Simples, eu quero só ver essa, hein? Bora lá. Muito bem, ao contrário do que algumas pessoas imaginam, nós, futuristas, dispensacionalistas, não colocamos todas as profecias no futuro. Há profecias que já se cumpriram, há outras que estão se cumprindo e outras que vão se cumprir. E existem também profecias de duplo cumprimento. Olha só, para quem não sabia. Profecias que já se cumpriram uma vez e terão uma espécie de replay no futuro. Existem essas também. Esse aqui é um caso. Esse texto de Lucas 21... ele se cumpriu, sim, no ano 70, quando Jerusalém foi destruída. Agora, isso é motivo para a gente pensar que todo o capítulo do sermão profético de Lucas 21, tudo aquilo lá já se cumpriu? Não, é só observar o contexto. Então, veja que está falando ali das pessoas caírem ao fio da espada. Isso já aconteceu. Quando Jesus falou isso, estava num futuro em relação a ele. As coisas que estão escritas. O Evangelho de Mateus foi escrito antes da destruição de Jerusalém. Portanto, obviamente, claro e evidentemente, que quando se cumpriu no ano 70, essas coisas já estavam escritas. Estava escrito Lucas, estava escrito Mateus, estava escrito João, estava escrito Marcos. Essas coisas, então, se cumpriram, se encaixaram na destruição do ano 70. Mas a pergunta ali, esse fio da espada se aplica para os dias de hoje? Sim, pode se aplicar. De uma forma, aí sim, a gente pode interpretar de uma forma simbólica. Se cumpriu de forma literal no passado e simbólica se acontecer nos dias de hoje. Mas quer dizer, então, que seria só de forma simbólica, porque hoje nós usamos armas de fogo? Não. O que impede, nada impede, de lá na frente, quando se cumprir isso novamente, no futuro, que Jerusalém vai ser sitiada, destruída em parte, como está lá em Zacarias 14, o que impede de até lá não serem usadas armas de fogo? Como é que nós temos a certeza que a tecnologia que nós temos hoje vai ser a mesma da época que isso daqui fosse cumprir? Nós não temos nenhuma garantia. Não temos nenhuma certeza que lá na frente nós vamos ter phasers, lasers ou coisas assim. Não temos nenhuma garantia. Tá? Então, o fio da espada aqui tanto pode ser interpretado de forma literal quanto simbólica. Agora, a questão, como isso se aplicaria no futuro? Está aqui a resposta, na parte do versículo que o Alexandre malandramente não leu. Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos dos gentios se completem. Então, Jesus não está dizendo, olha, Jerusalém vai ser pisada para sempre e destruída para sempre. Não, vai ter um termo, vai ter um ponto final nessa história. Que ponto final é esse? Até que os tempos dos gentios se completem. E quando é que os tempos dos gentios terminam? Os tempos dos gentios irão terminar no futuro, ainda não terminaram. O tempo dos gentios, nós estamos vivendo esses tempos desde a época da destruição de Jerusalém, no ano 70. Nós estamos vivendo a plenitude dos gentios, como Paulo escreveu nas suas cartas por diversas vezes. Plenitude, o tempo pleno, máximo, o ápice da, digamos assim, da dominação cultural gentílica. É esse momento que nós estamos vivendo. Mas esse momento vai chegar ao seu final também. E aí Jerusalém não será mais pisada pelos gentios. Portanto, é muito simples da gente pegar esse texto, mostrar como ele se cumpriu no passado e como ele aponta também para um futuro, para uma profecia de duplo cumprimento, ok? Então, essa seria a resposta. Muito bem. Neste caso, Alexandre Moraes, você tem 5 minutos para fazer a sua réplica. Tempo na tela. Ô, meu mano Danilo, você falou aí de dupla interpretação, né, que teria ali o repeteco. Esse repeteco ele já aconteceu, né, meu mano Danilo? O primeiro foi ali a assolação de Antíoco Epifanes, né, segundo aí o livro de Macabeus, onde Antíoco Epifanes faz a assolação do templo
E depois tivemos o repeteco com o imperador Vespasiano, junto com seu filho General Tito, onde faz a destruição definitivamente ali de Jerusalém. Para a gente trazer isso para o futuro, cara, a gente teria que ter mais uma outra profecia, ou você escrever uma outra Bíblia, que venha provar, de acordo com o que está escrito, sobre a construção de um terceiro templo literal. A gente não tem isso dentro das Escrituras. O primeiro templo que foi construído ali foi destruído pelo rei Nabucodonosor, depois foi construído um outro com o governador de Judá, Zorobabel, que não foi destruído pelo antigo Epifânes, ele apenas ali assolou, mas eles conseguiram resgatar ali os judeus com Judas Macabeus e outros ali, né? Conseguiram recuperar ali a dignidade de Israel, né? Na época ali dos Macabeus com o antigo Epifânes. Tempo da pergunta para tréplica. Pode continuar. O antigo Epifânes. E depois veio a reconstrução, não foi construção. O rei Herodes ele reconstruiu o templo, que foi destruído definitivamente ali pelo Império Romano no ano 70. Então, o terceiro templo seria o quê? Seria o terceiro templo espiritual, que vai ser mencionado em Salmos 110, que seria o corpo de Jesus Cristo espiritual, na ordem de Melquisedeque, e depois vai mencionar o próprio autor aos Hebreus, vai fazer a citação, né, do apontamento lá de Salmos 110. Se eu não me engano, acho que está em Hebreus capítulo 5, versículo 6, se eu não me engano. Está lá, ele faz essa menção. Então não tem nenhuma profecia falando a respeito de um terceiro templo literal. Então não teria como. Mesmo que você quisesse, não teria como trazer isso para os dias de hoje. Teria que inventar uma outra Bíblia para isso. Aí depois você falou sobre o tempo dos gentios. Esses gentios aí são os pagãos. O tempo de 3 anos e meio que o Império Romano cercaria ali. A pergunta que você vai fazer para ele, sem tréplica. Professor Elton, ele ainda tá na réplica. Ele está na réplica. Deixa o Alexandre continuar. Me perdoe, eu me confundi. Aí já, meu raciocínio fugiu, hein? Vai ganhar 2 minutos, tá bom? Por isso. Ganhou 2 minutos. Então tá bonito. Então o que acontece? Aí vem o tempo dos gentios que o Danilo falou. Esse tempo dos gentios, quem são esses gentios que pisaria ali Jerusalém, que iria pisar? Seria ali o próprio Império Romano, conforme vai fazer a menção em Apocalipse capítulo 11, e eles pisariam ali sobre o templo, durante o período de 3 anos e meio, que se dá 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo, se cumprindo a última metade das 70 semanas de Daniel, que Danilo, embora ele disse aí que não falou sobre as 70 semanas, mas ele mencionou os 7 anos. Ele falou assim, os últimos 3 anos e meio, ou seja, a última metade das 70 semanas de Daniel se cumpre ali com os 3 anos e meio, eles pisando ali sobre Jerusalém durante esse período, 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. E temos também lá em Apocalipse capítulo 13, que vai fazer a referência da besta política, que também pisaria também sobre Jerusalém durante esse tempo, que receberia poder para poder cercar Jerusalém durante esse tempo. Apocalipse capítulo 13, versículo 5, durante o período de 42 meses. 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. E a gente tem essa mesma menção em Apocalipse 12, onde vai falar da mulher, que é fazendo a referência, apontando para a noiva de Cristo, que é a igreja que se fazia presente lá na geração de Jesus, né, que se dá ali as 7 igrejas da Ásia, que iria ter a proteção de Jesus Cristo ali, que era para ficar no deserto durante esse mesmo período de 3 anos e meio, enquanto estava tendo ali a grande tribulação, a grande perseguição por parte do Império Romano durante esse período, durante esse cerco de 3 anos e meio. Então não tem como, Danilo, querer pegar isso e trazer para os dias de hoje, cara. Isso aí não passa de meras conjecturas, é uma forçação de barra, além do normal, meu irmão. É querer fantasiar muito dentro daquilo que está escrito, cara. E que não é difícil de trazer para o lado literal. Uma outra coisa também
é a questão dos 4 animais da estátua do rei Nabucodonosor, que sabemos muito bem que a profecia de Daniel ali vai mencionar o fim do grande dia, que se deu ali no ano 70. E o 4º animal, está claro que é o próprio Império Romano, da onde saem ali os 10 chifres, que foram os primeiros reis que fizeram a perseguição ali durante todo esse período aí, enquanto o templo ainda estava de pé. Então, para eu querer trazer isso para os dias de hoje, eu teria que pegar a Bíblia, as Escrituras, e lançar ali um 5º animal, um 6º animal, um 7º animal, um 8º animal, para poder trazer para os dias de hoje. E não tem lógica. Não faz sentido nenhum, até porque o próprio Império Romano, ele terminou no ano, se eu não me engano, 476 anos, com o último imperador Rômulo. Jerusalém, ela acabou literalmente no ano 136, com o último imperador ali, com o imperador ali, Adriano, assinando o decreto, expulsando todos, deportando todos para as outras nações, e Jerusalém literalmente aniquilada de uma vez por todas. Aí querem trazer para os dias de hoje uma Jerusalém que não existe, de acordo com as Escrituras, uma Israel que não existe, de acordo com as Escrituras, e querem pegar e colocar, por exemplo, a mamãe ONU, porque é a mamãe ONU que criou essa Israel que está aí, e a Jerusalém que está aí, que nada tem a ver com nenhuma profecia das Escrituras, a não ser que me prove o contrário. E para me provar o contrário, tem que lançar uma outra Bíblia. É isso aí. Muito bem. Muito bem, senhores. Vocês viram que eu cometi um erro, né? E tá bom. Eu cometi um erro, já me desculpei aqui com o querido Alexandre. Alexandre, se quiser dar um cocorote aí, pode ficar à vontade. Eu mereço, depois do erro desse. Tenta cabeça não, mano. Que bom que são pessoas... Fiquei meio perdido, mas tá tranquilo. Mas tudo bem, muito obrigado pela sua compreensão. É isso aí. Eu administro câmera, administro tempo e etc, e mais alguma coisa. Cadê o Ronaldo? Cadê a Sandra, meu mano? Então, o Ronaldo bebeu hoje, né? Cadê o Ronaldo? Ele deve estar por aí no chat, com certeza. Só assistindo. Bem, então neste caso, o que acontece? É verdade, Rodrigo Silva. Hoje eu tô mais perdido do que cego em tiroteio. Mas eu vou me achar. Bem, gente, vamos em frente. Agora quem vai iniciar a pergunta é o Danilo Stélio, nesse terceiro bloco. Danilo Stélio, não é isso? Então sou eu que inicio. É você que inicia? Tá vendo, né, Ronaldo? Você me deixa sozinho, é isso que dá. Então pronto, você inicia, vai. Marquei errado aqui. Tempo na tela para a sua a última pergunta do terceiro bloco. O tempo é todo seu. Vamos lá no ano, Danilo. Em João, capítulo 21, Jesus Cristo vai mencionar para Pedro, né? Que aquele discípulo, quem era mais estimado, que é o apóstolo João. Todo mundo sabe disso aí, eu já fiz parte aí da religião evangélica, e a gente aprende isso aí na escola dominical, né? Que o apóstolo João é o apóstolo mais estimado por Jesus Cristo ali, de acordo com as Escrituras. E Jesus Cristo ele vai falar para Pedro, se eu quero que ele viva, o que tu tem com isso, Pedro? Até que eu venha. Então, de acordo com que Jesus Cristo se refere a João ali, João, se a gente quer trazer para os dias de hoje, para um tempo futuro, para mais de 2000 anos, né? Para mais de 2000 anos, me explica o seguinte, meu mano Danilo. João teria que estar vivo aqui nos dias de hoje para se cumprir isso que Jesus Cristo fez a referência ali. João teria que estar vivo aqui hoje, né? Então me explica isso. Mais uma vez eu vou te perguntar. Jesus Cristo, ele foi mentiroso, meu mano? Porque João morreu ali por volta do ano 102, 103 depois de Cristo, já com 95 anos aproximadamente, né? Então, como que fica isso aí, meu camarada? Jesus Cristo estaria sendo, mais uma vez, um mentiroso, meu mano? É a minha pergunta.
Professor Danilo Stélio, o senhor conseguiu entender a pergunta? Compreendido. Tempo para a sua resposta, o tempo é todo seu. Tempo na tela. Olha, esse é o tipo de pergunta que você responde com o próprio texto bíblico. Jesus, veja que ele está respondendo uma pergunta de Pedro. Vendo Pedro a este, fala no versículo 22, a este quem? Ao discípulo amado, ao discípulo que se recostou sobre o peito de Jesus na noite da ceia e perguntou: quem haverá de te trair? Pergunta: Senhor, e deste, que será? O que Jesus respondeu? Jesus disse: Pedro, ele vai viver até que eu volte. Foi isso que Jesus disse? Não. Jesus disse: se eu quiser, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Em outras palavras, Jesus estava dizendo o seguinte: Pedro, não é da tua conta. Não é da tua conta o que vai acontecer com este ou com aquele discípulo. Me segue. Jesus estava, não, portanto, dizendo: João ficará vivo até eu voltar. Inclusive, essa perguntinha aí do Alexandre aconteceu dos discípulos entenderem mal também. Veja que fala no versículo 23, divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Então veja que eles também entenderam errado. Tanto que o próprio João faz questão de, no seu evangelho, escrever o seguinte: Jesus, porém, não lhe disse que ele não morreria. Não foi o que ele disse. Mas disse: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Jesus não fez uma afirmação. Jesus fez uma pergunta retórica. Se ele quisesse, ele não disse: eu quero que ele viva até o dia que eu volte, como forma de dar a entender que João ainda estaria vivo quando Jesus voltasse naquele evento que, segundo o preterismo, a volta de Jesus foi a volta em juízo no ano 70 para destruir Jerusalém. Ou seja, Jesus não veio, ele mandou os romanos destruírem, que aliás não eram simplesmente romanos, né? Os romanos comandavam, mas as tropas, as legiões que estavam ali eram de árabes estrangeiros ali do Oriente, não eram necessariamente de romanos, e sim os romanos comandavam, mas as legiões que seguiam Tito não eram romanas, ok? Então não é o caso de dizer que Jesus é mentiroso, argumento apelativo, é o tipo da falácia da apelação que a gente vê o Alexandre e outros usarem e abusarem dessa forma. Olha, se não for desse jeito, a Bíblia tem que ser rasgada. Se não for desse jeito, Jesus é mentiroso. Nada disso. Nem a Bíblia tem que ser rasgada, nem Jesus é mentiroso. Simplesmente tudo se trata da interpretação que se dá ao texto bíblico. E essa interpretação, ela pode estar correta parcialmente ou não, e pode estar totalmente errada, como é esse o caso. A pergunta do Alexandre recai no mesmo erro das pessoas que naquela época ouviram. Tanto é que você observa que em nenhum dos outros evangelhos é mencionado esse fato. João fez questão de registrar, porque na época dele, que ele escreve o seu evangelho, ele já estava em idade avançada, os outros discípulos já tinham também morrido, ele era o último discípulo praticamente, então se criou aquele mito, aquela lenda: olha, João não vai morrer, João vai ter uma vida eterna, vai ficar vivo até Jesus voltar. Só que em momento algum o cristianismo entendeu que essa volta de Jesus seria simbólica, seria a volta de Jesus para decretar juízo sobre Jerusalém. De forma nenhuma. O cristianismo sempre aguardou uma volta visível, literal de Jesus. Em momento algum eles esperavam uma volta simbólica, uma volta alegórica, como é isso que o preterismo tenta empurrar goela abaixo. Então veja que no Novo Testamento, você já vê Israel saindo de cena e quem desponta é a igreja. Nem sequer a destruição de Jerusalém é mencionada nos textos do Novo Testamento, nem sequer no Apocalipse, que nós entendemos, e com base em várias fontes de confiança, que foi escrito após a destruição de Jerusalém, ou seja, 20 anos depois, lá pelo ano 90, 95, na ilha de Patmos, quando João é exilado ali naquele local. Portanto, essa pergunta não tem nada a ver com João aguardar vivo a volta de Jesus no ano 70, mas sim, ali era uma pergunta retórica de Jesus àquelas pessoas. Então, essa seria a resposta. Muito bem, vocês ouviram aí a resposta do pastor Danilo Stélio, e agora nós vamos para a réplica do nosso querido Alexandre Moraes.
Tempo na tela para o nosso querido Alexandre Moraes. O tempo é todo seu. Liga o seu microfone, eu vou repor o seu tempo. Desculpa aí, galera, desculpa. Tranquilo, tranquilo. Então, meu mano Danilo, é muita coincidência, né, meu irmão? É muita coincidência o apóstolo João ter sido o único discípulo, o único apóstolo a ficar vivo após até a destruição de Jerusalém e mesmo após a destruição de Jerusalém. É muita coincidência João ser o único ir ficar preso lá na ilha de Patmos, justamente para poder não morrer. Porque o intuito foi esse, o sentido foi esse, ele ficar preso lá para poder testificar, né, e receber toda a revelação que seria dado para ele ali por intermédio de Jesus Cristo, já glorificado, já ressurreto, para ele, para poder enviar, não para as igrejas que são construídas aqui nos dias de hoje, que isso é falácia, para as 7 igrejas da Ásia, conforme vai falar lá em Apocalipse capítulo 1. Não tem como trazer isso para os dias de hoje. São as 7 igrejas da Ásia. As cartas foram escritas para eles. Então, João, o objetivo de João, a lógica de João, ter sido o único apóstolo a ficar vivo, foi para poder testificar as palavras de Jesus Cristo às 7 igrejas. Foi uma mera coincidência, já não era uma determinação do próprio Deus, já não era uma predestinação do próprio Deus isso. Uma mera coincidência. Né? Como se Deus, não, peraí, não. Mudei de ideia, vou deixar João vivo, tá tranquilo, tá beleza. Foi isso, não teve objetivo, não teve propósito, não teve nada, né? A própria passagem de João, capítulo 21, vai falar o seguinte: então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria. Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Aí depois vai falar: este é o discípulo que dá testemunho a respeito dessas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. E depois, em Apocalipse, né, capítulo 1, versículo 1, ele vai dizer o seguinte: revelação de Jesus Cristo que Deus deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve, né, e querem apontar para mais de 2000 anos, devem acontecer, e que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Então aí a gente consegue ver o objetivo. Bem, ele parou, pegou na câmera. Acho que foi alguma queda na conexão dele. Não sei porquê, mas ele... Esperar uns pouquinho. Tava normal. Bora ver se ele retorna. Tava tranquilo falando, né? Eu acho que desconectou alguma coisa lá. Enquanto isso, eu vou parar aqui o tempo dele. Chegou ele, chegou. Chegou torto, hein? Chegou torto. Deixa eu ajeitar aqui, Danilo. Beleza. Sem problema. Pronto, você vai usar aí 1 minuto e meio, tá bom? Do seu tempo ainda que restou, tá bom? Beleza. Então a gente consegue entender ali o objetivo, que foi João ficar vivo para poder testificar o Apocalipse, para as 7 igrejas da Ásia. E depois ele vai falar, o Danilo vai mencionar aí a questão literal, da volta literal de Jesus Cristo, que também não faz o menor sentido, porque o próprio Jesus Cristo falou para Pilatos que o reino dele não seria desse mundo, pô. Ele falou para Pilatos, o meu reino não é deste mundo. Então, se o reino de Jesus Cristo não é deste mundo, como que Jesus Cristo viria de forma literal aqui? A gente teria que acreditar aí e colocar como verdade absoluta a doutrina de Bezerra de Menezes, Allan Kardec e Chico Xavier, pô, o espiritismo. Porque ele teria que reencarnar, porque nenhum ser humano por si só consegue ver espírito, a não ser que alguém aí me prove como que é Deus, porque eu nunca vi Deus. Deus é espírito. Então, como que eles viriam Jesus Cristo de forma literal?
Não faz o menor sentido isso. Ele vai falar lá em Lucas capítulo 17 para os líderes religiosos que o reino de Deus estaria dentro deles, que não estaria nem aqui, nem lá, nem acolá. Seria uma coisa que ninguém poderia ver. Então, como que Jesus Cristo iria vir de forma literal? O próprio profeta Osés vai mencionar também que ele não pegaria em arco, em flecha, não montaria a cavalo, não faria nada disso. Então, os futuristas colocam o quê? Colocam como se Jesus Cristo viesse, segundo a doutrina do papai da Margaret MacDonald, né, que traz esse dispensacionalismo sem sentido nenhum, lutando ali fisicamente contra outras nações. E o que Jesus Cristo faz meramente é usar o próprio Império Romano para poder aniquilar Jerusalém por ter se tornado prostituta, pô. Por beber o sangue dos profetas e matar aqueles que foram enviados à pedrada. Ok, muito bem. Neste caso agora, quem vai dar continuidade aqui é o Danilo Stélio. Ele vai fazer a sua pergunta. Última pergunta. Tem um áudio vazando aí. Ok, Google, para. Tem um áudio vazando. É o Google quem doidou. Ah, meu Deus. Rapidinho, Danilo, antes de você fazer a pergunta. Danilo. Ô, meu mano. Pois não. No caso, é a última pergunta do Danilo e depois vai ser a última minha? É isso? No caso, vai ser a última pergunta do Danilo. E aí é o final do terceiro bloco. Do terceiro bloco? Considerações finais. Isso. Pô, a gente só tá com 1h13, não tem como abrir uma exceção e colocar mais um bloco, não, o último, não, cara? Pra ficar bonito? Fechar com chave de ouro? Então, nós seguimos sempre esse padrão, né? Houve pergunta que você não respondeu, o Danilo continuou na sequência, pelo fato de que você não respondeu aquela pergunta e o tempo vai se abreviando, né? Vocês deram perguntas breves e o tempo vai sendo reduzido, consequentemente, beleza? Então, neste caso, o pastor Danilo Stélio vai fazer a sua pergunta. Não se preocupa, não. Você vai ter o seu tempo de réplica, você ainda vai ter suas considerações finais. Vai dar tudo certo, não se preocupa, não. Pastor Danilo Stélio, o senhor tem 3 minutos para fazer a sua pergunta aqui neste terceiro bloco. Tempo na tela, o tempo é todo seu. Muito bem, como você já deve ter notado, as minhas perguntas são diretas, objetivas, e as minhas respostas também. Ao contrário do meu interlocutor, eu não fico misturando, fazendo uma colcha de retalhos nas minhas respostas, juntando, dando origem a vários outros assuntos dentro daquele conteúdo. Eu procuro ficar dentro do tema daquela pergunta. Então, a minha pergunta para o Alexandre é a seguinte: o preterismo ensina que a ressurreição não é física. Não haverá uma ressurreição física, corporal. Por qual razão o preterismo entende a ressurreição apenas como espiritual e não corporal? E, se for assim, como é que nós podemos explicar a ressurreição dos ímpios, que é mencionada no livro do Apocalipse? Como é que nós iríamos aplicar esse conceito de ressurreição espiritual? Aliás, por que nós iríamos aplicar? Se a Bíblia, se o Antigo Testamento e o Novo Testamento falam claramente de ressurreição corporal, assim como Jesus, e como explicar isso dentro da questão da ressurreição dos ímpios? Essa seria a minha pergunta, sobre a questão da ressurreição espiritual que é defendida pelo preterismo. Muito bem, querido Alexandre. O senhor conseguiu entender a pergunta do pastor Danilo Stélio? Consegui entender, sim. Pronto. Nesse tempo, o senhor pode dispor de 5 minutos para a sua resposta. Tempo na tela. Ô, meu mano Danilo, essa ressurreição, elas ocorreram de duas formas, de duas maneiras. Tiveram duas ressurreições, né? A primeira, que foi a ressurreição de cruz. Jesus Cristo, ele morre na cruz ali se cumprindo, Jeremias capítulo 31, onde a lei de Moisés, de forma escrita, né, ali, onde eles tinham tentar praticar, usando a força ali carnal, física, de forma física, e eles não conseguiam, por conta da natureza humana, que engolia eles. Então a lei de Moisés, ela não tinha poder e força, não era aperfeiçoada por conta disso.
Jesus Cristo morre na cruz e dá essa perfeição para eles, colocando o quê? O Espírito de Deus na mente deles, entendimento. Então, essa foi a primeira ressurreição. O apóstolo Paulo vai mencionar isso em Romanos capítulo 6. Ele vai usar de metáfora, dizendo que aqueles que acreditassem em Cristo, que tivessem fé em Cristo, morreria junto com ele na cruz, seria enterrado com ele e ressuscitado com ele, batizado com ele. Batismo de cruz. Inclusive, o apóstolo Paulo vai falar do único batismo, e dentro do futurismo aí coloca até o batismo de João Batista, que ficou para trás. Mas não vem o caso, né? O ponto que nós temos. E a segunda ressurreição, ela só vem após a destruição do templo no ano 70. Por que isso? Porque precisava a primeira Jerusalém cair, ser destruída, ser julgada ali de forma literal, tá? Vinha aquela sentença sobre ela, para depois sim todos eles ressuscitarem de uma forma definitiva. O apóstolo Paulo ele vai mencionar isso, tá? Em 2 Coríntios, capítulo 5, né? Onde ele vai dizer... Cadê aqui? Onde ele vai dizer, né? Uma forma resumida, ele vai dizer que eles largariam aquela cabana, aquela barraca, que era o corpo ali físico, literal, e ganhariam um corpo espiritual, dando entrada ali na Nova Jerusalém após a consumação dos séculos, que se deu no ano 70, se cumprindo todas as profecias. Agora, essa questão que você mencionou aí, falando aí a respeito, que você está trazendo lá de Daniel, capítulo 12, e está mencionando uma outra passagem que é utilizada ali no Novo Testamento, que os ímpios iriam ressuscitar para depois serem julgados. Só que entraria em contradição com o próprio apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo vai dizer que só iriam ressuscitar somente aqueles que tivessem fé em Jesus Cristo. Isso está lá, se eu não me engano, em 1 Tessalonicenses, 2, onde ele vai falar ali, né? Que inclusive ele se coloca, e nós que estivemos vivos, ele se coloca porque ele sabia que o fim dos tempos já estava prestes a acontecer, e nós que estaremos vivos, iremos subir com o Senhor sobre as nuvens. E ele vai mencionar, primeiro ele vai ressuscitar aqueles que morreram crendo em Cristo, ou seja, os que tiveram fé em Cristo, aqueles que foram eleitos, para depois sim levar aqueles que estavam vivos. Então eles seriam automaticamente transformados. Todos eles morreram de forma literal. Esse papo de que eles subiram, voaram, todo mundo, né, conforme a doutrina aí do papai da Margaret McDonald, inclusive fizeram três filmes aí deixados para trás. Isso aí é uma grande fantasia, isso aí é um fantástico mundo de Bob, um carrossel, encantado país da Alice das Maravilhas. Esse negócio de todo mundo, né? Aí colocam também que eles vão sair dos seus túmulos e vão andar igual The Walking Dead. Oh! E vai até lá para ser julgado no tribunal de Cristo. Pô, isso não faz menor sentido, meu mano. Quando se fala ali de ressurreição deles, cara, é de forma espiritual, automaticamente. Isso não faz menor sentido, isso não tem lógica. Isso não tem lógica. Isso aí é simplesmente você querer fantasiar e criar aí um fantástico mundo de Bob em cima disso aí, cara. Agora, vamos tentar levar para o lado literal. Como que uma pessoa que foi comida por leão, na época do imperador César Nero, enquanto jogavam eles lá na jaula para serem comidos, como que eles iriam ressuscitar de forma literal se eles foram comidos por leões? Aí a gente vai pegar um leão e cortar esse leão, tirar um discípulo de Jesus Cristo de dentro da barriga do leão para poder levantar e... Pô, não faz o menor sentido, cara. É fantasiar muito as escrituras, cara. Vamos à réplica? Elton? Acho que deu uma queda aqui na conexão do Elton. Não estou vendo Pronto. ele. Está retornando. Retornou? Cadê a sua imagem? Deixa eu lhe ver aqui. Preciso ver a sua imagem. Muito bem. Vamos lá. Que coisa boa. Bem, Vamos à nesse réplica. caso, tempo na tela para a réplica do pastor Danilo Estélio. Gente, eu quero aproveitar a ocasião e falar o seguinte, antes da réplica do pastor Danilo Estélio.
Peço desculpas pelos meus erros. Eu errei aqui na questão dos tempos, eu errei aqui em tudo aqui. Peço desculpas aos debatedores. Eu estou sozinho e não é fácil dominar tudo, beleza? Desculpa para o Alexandre Moraes, desculpa para o pastor Danilo Stélio pelos meus erros e o nosso querido espectador também. Bem, vamos em frente aqui atrás, minha gente. Neste caso, não é eu. Tá vendo aí? Ó? Não é tão simples. Pastor Danilo Stélio, o senhor tem 5 minutos para a sua réplica. Muito bem, a gente observa que o argumento do Alexandre se baseia praticamente naquilo que não foi usado. Filme Deixados para Trás, Margaret MacDonald, nós não usamos isso como base para o ensino da ressurreição da carne. Aliás, se a gente precisasse disso, seria uma doutrina que não existiria no cristianismo, só que ela existe desde o início, desde a época da igreja primitiva. Os cristãos primitivos nunca mesmo eles tiveram a ideia de uma ressurreição espiritual, simbólica. Parece que o preterismo ele faz uma confusão entre a ressurreição simbólica ou espiritual que nós experimentamos quando nos convertemos a Cristo ao Evangelho, que nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados, só que mortos de quê? De forma espiritual, estamos vivos materialmente. E quando nos convertemos a Cristo, ressuscitamos com Cristo. Pronto, isso não se... mas continuamos vivendo fisicamente. Só que aqui a gente está falando da ressurreição da carne. E a ressurreição da carne, ela acontece por quê? Porque a carne morre. A carne morre. Não morre a alma, não morre o espírito, mas morre a carne. Então, a carne precisa ressuscitar. A gente observa também que o argumento do Alexandre é basicamente, isso não é lógico, como isso vai acontecer? Então, como eu não sei a maneira, não se explicar como é que isso pode acontecer, então não deve ser verdade. Como se o nosso conhecimento fosse o limitador para isso. Aí o que acontece? Você despreza o poder de Deus. Você despreza a capacidade que Deus tem de reconstruir corpos que não existem mais. Ou seja, o preterismo está dizendo o seguinte, o Deus que criou tudo do nada não vai ter como criar corpos para aqueles que já foram comidos por leões, para aqueles que o corpo não existe mais, Deus não vai conseguir fazer isso. Então o jeito é uma ressurreição espiritual simbólica que já aconteceu, então não vai mais acontecer. Ou seja, vai totalmente contra aquilo que o cristianismo sempre ensinou. Os cristãos primitivos, os pais da igreja, os reformadores protestantes, todos os credos cristãos, eles falam de ressurreição da carne. Somente o preterismo é que tem essa ideia de uma ressurreição simbólica, uma ressurreição espiritual já ocorrida nos tempos anteriores. Jesus ressuscita em carne. E quando seus discípulos duvidam, ele manda, peguem aqui, encosta aqui em mim. Vocês vão ver que eu não sou um espírito, eu não sou um Gasparzinho, eu não sou um fantasminha. Eu sou sólido, eu sou material. Só que o seu corpo agora era um corpo glorificado. Então, a ressurreição dele mostra como será o corpo dos justos, um corpo material, porém glorificado. Claro, é difícil para a nossa mente entender isso, mas quando a gente pega o capítulo da ressurreição, que é 1 Coríntios 15, que Paulo deixa isso daí muito bem explicado, aí nós podemos ver que Deus vai sim fazer isso. Os justos vão ressuscitar e os ímpios também vão ressuscitar. Eles vão ressuscitar estilo Walking Dead, como o Alexandre graciosamente falou aí, a Bíblia não diz. Não diz como, mas vão ressuscitar com os seus corpos para serem julgados. E alguém pode perguntar, por que é necessária a ressurreição do corpo? Porque é com o corpo que nós fizemos o bem e o mal aqui nesta vida. E o apóstolo Paulo deixa isso bem claro quando ele fala do tribunal de Cristo. Todos haveremos de comparecer diante do tribunal de Cristo, Bema, que não é o mesmo grande trono branco, para que cada um receba o que tiver feito por meio do corpo. Isso não é só para os justos, não. Naquele momento do tribunal de Cristo, vai ser para os justos. Mas lá na frente, no grande trono branco, aí vai ser para os ímpios. Eles também fizeram o mal usando o corpo. Então, eles vão ter que ser julgados com o pacote completo. Corpo, alma e espírito. É por isso que o cristianismo sempre ensinou a ressurreição da carne. Essa história de ressurreição espiritual, isso não existia no cristianismo. Isso começou a ter com o gnosticismo.
que foi uma verdadeira praga naqueles primeiros séculos do cristianismo, mas que foi rechaçado como heresia pela igreja. Nos concílios, nas reuniões dos apóstolos, sempre o gnosticismo foi deixado de escanteio. E uma das coisas que o gnosticismo ensinava era isso, uma ressurreição espiritual simbólica para justamente negar a ressurreição da carne, como faz o preterismo. Então, findado aqui a réplica. Muito bem, senhores, eu quero parabenizar os dois debatedores. Cadê a imagem do pastor Danilo Stélio? Quero botar aqui os três na tela. Muito bem. É o seguinte, o que acontece? Eu quero que vocês dois vão ganhar 2 minutos para comentar a resposta do espectador, a pergunta do espectador, beleza? Pode ser? Vocês aceitam esse desafio? Eu vou dar 2 minutos para o Alexandre Moraes e vou dar 2 minutos para o pastor Danilo, para eles estarem comentando resposta do espectador. Tem uma pergunta aqui, já, eu vou ver se eu consigo encontrar uma mais... bem, a pergunta está no perdão. Deixa eu ver essa pergunta aqui. Vocês querem comentar essa pergunta? Eu pergunto, os julgados negativamente vão em corpo físico para o inferno? Vocês querem comentar essa pergunta? Ou vocês querem que eu procure outra? Show de bola. Por mim, tudo bem. Beleza. Então, nesse caso, eu vou dar para o pastor Danilo Stélio 2 minutos, depois eu dou para o querido Alexandre 2 minutos, tá bom? Resposta ao espectador. Você tem preferência por quem quer começar respondendo? Tá, eu começo aqui. Vamos lá. A pergunta é essa que está aqui na tela. Eu pergunto, os julgados negativamente vão em corpo físico? Olha, pergunta inteligente de um certo modo, né, gente? Escatológico, de cunho escatológico. Eu quero parabenizar mais uma vez vocês dois, tá bom? Foi muito bom, gostei de vocês, argumentos. O Alexandre Moraes, quando disse que não sabia, foi sincero, não sei, não comentou, por isso que o tempo se abreviou e eu dei uma alterada na questão das regras, né? Por conta do tempo. Então é isso. Pastor Danilo Stélio, o senhor tem 2 minutos para comentar essa pergunta que está na tela. Ok, vamos lá então. Em primeiro lugar, os julgados negativamente deve estar se referindo aos do grande trono branco, o que nós chamamos de juízo final, que está lá em Apocalipse, capítulo 20. Eles não vão para o inferno. Eles irão para o lago de fogo. É o inferno do inferno. É o lugar para onde o próprio inferno será jogado lá. Agora, a Bíblia diz onde fica isso? Não. A Bíblia diz como será isso em detalhes? Não. Só diz que será sofrimento eterno, choro, pranto e ranger de dentes. Aquilo que muita gente... É uma das doutrinas do cristianismo também que o pessoal tem assim uma certa ojeriza, a doutrina do castigo eterno, mas é uma doutrina cristã, gostem ou não gostem. Não é aniquilação. Os ímpios não vão para lá para serem aniquilados, para deixarem de existir. Até porque isso iria contra a justiça de Deus, né? Você pega todos os ímpios com seus corpos de carne e osso, joga lá, eles vão ser automaticamente destruídos. Todo mundo junto, ninguém vai resistir mais do que o outro. Então, que corpo eles vão ter lá? É um corpo material? Sim. É um corpo que se destrói? Não. Aí é que está a diferença. Deus, assim como ele tem o poder de dar a imortalidade para os justos, ele também tem o poder de dar uma existência eterna para os ímpios. Não é vida eterna, é existência eterna. A Bíblia fala de vida eterna. A palavra vida no grego tem 2. Bios, que é a vida física, de onde vem biologia, e tem zoe, que é outra coisa, é a vida eterna. Os ímpios não têm zoe eterna, eles têm a thanatos eterna, ou seja, a separação eterna de Deus. Eles vão existir para sempre, mas no lago de fogo e enxofre. E é para lá que todos os ímpios vão. No momento, os ímpios estão onde? No inferno, como bem perguntou aí o nosso internauta, que não foram julgados ainda. Seria o que a gente poderia chamar de pavilhão dos provisórios, aqueles que estão aguardando o julgamento. E depois que julgados, é que vão para o fechadão, que é o lago de fogo e enxofre. Então é assim que nós, futuristas, dispensacionalistas, cristãos de forma em geral, entendemos essa questão. Tempo na tela para o Alexandre Moraes. O tempo é todo seu. Resposta... Eu pergunto, os julgados negativamente
vão em corpo físico para o inferno? Claro que não. De sentido literal, não. De forma dentro da fantasia, como expressou aí o Danilo, meu mano Danilo, né? Fantasiando, criando aí um encantado das maravilhas, não tem como. Né? Até porque quando se fala ali de inferno, a palavra referência ali ao inferno, tanto no hebraico como no grego, significa o quê? Significa, no hebraico, Sheol, que significa ali sepultura, e no grego também, Geena, que significa sepultura, a mesma coisa. Então, quando se fala de ímpio, é morrer e voltar para o pó da terra, acabou. É ausente do Espírito de Deus. Pô. Não tem esse papo de ficar, não, porque o ímpio vai queimar, que o ímpio vai ficar lá arranjando os dentes. Até porque, para isso acontecer, eles teriam que ser espírito. Agora a pergunta vem, como que um espírito conseguiria queimar de forma literal? Pô, isso não faz sentido, não tem lógica. Não tem lógica, isso é uma tremenda fantasia. Aí tem lá, Gênesis capítulo 37, 34. Indignado Jacó rasgou as suas vestes, vestiu-se um pano de saco, conforme a tradição, e planteou durante muitos dias o seu amado filho. Todos os seus filhos e filhas chegaram para oferecer-lhe consolo, né? Contudo, ele recusou toda e qualquer consolação e declarou, não, é um luto que descerei ao Sheol para me encontrar com o meu filho. Se a gente levar para o lado literal, então quer dizer que Jacó vai para o inferno para ficar sofrendo com José lá e queimando. Jesus Cristo fica 3 dias preso no inferno, porque ele perde a espiritualidade, ele toma ali a ausência do eterno e ficou lá também queimando de forma literal e arranjando os dentes. Não faz sentido nenhum, né? Não tem lógica. É isso aí. Muito bem. Agora é o seguinte, gente. Antes das considerações finais, eu quero fazer uma pergunta para os dois. Haha, grande coisa. Bem, a minha pergunta é o seguinte. Eu vou perguntar primeiramente, dessa vez, para o Alexandre Moraes. Alexandre Moraes, a pergunta que eu faço para ti, também farei para o Danilo Estélio, pastor Danilo Estélio. E o senhor pode dispor de 2 minutos para responder. Beleza. Por que o senhor... Deixa eu ficar assim que é para mim me sentir importante. Por que o senhor... Por que o senhor é preterista? Quais são os valores que tu assimila? Quais são esses valores que você faz essa decodificação para poder concluir que é uma vertente correta para aplicar na sua escatologia? Então, por que o senhor é preterista? Diga para mim, para nós. O maior motivo, meu mano, é por ter conhecido de verdade o verdadeiro livre e arbítrio, cara. Por ter conhecido e não ter nenhum peso na minha consciência com relação a tudo aquilo que eu aprendi desde criança e foi ensinado aí desde os pais da igreja, né? Condenação, medo de ir para o inferno, acreditar em espírito, suposto espírito diabo que foi criado por eles, barganha com o próprio Deus, não, porque tem que dar para Deus para você ser bem-sucedido, para você ser abençoado. Então, todas essas coisas, toda a religiosidade que foi implantada na minha mente, a escatologia preterista, simplesmente ela pegou e tirou tudo isso de mim. Porra. E hoje eu sou um ser humano que eu consigo aproveitar do meu livre-arbítrio sem nenhum peso na minha consciência com relação a uma divindade, a um ser superior, um Deus, né, uma divindade, nesse sentido, nesse âmbito. Então, todas as coisas que eu faço hoje, que seja errado, né, que seja ali o pecado da impiedade, que é errar contra o meu próximo, e não contra Deus, porque ninguém hoje peca mais contra Deus, são consequências que eu vou agregar ali naquele momento de acordo com aquilo que eu estou fazendo contra o meu próximo. Então, eu vou assumir aquelas consequências, não querendo dizer que isso seja uma regra. E a gente tem aí, por exemplo, aqui no Brasil, um monte de político que faz e acontece e nada acontece com eles. Então, não seria uma regra. Tá me entendendo? Então, a questão é essa.
E o outro fator também primordial é que a escatologia preterista, cara, é a única vertente que você consegue ainda dialogar com o ateu. Pô. Vai tentar dialogar com o ateu usando o futurismo. O ateu vai te colocar dentro do bolso. Pô. Por quê? Porque não tem lógica, não tem coerência e não existe razão. Porque é só conjectura, meu mano. E fé. Tá me entendendo? Então a escatologia preterista me ganhou por causa disso. Beleza? Muito obrigado. Eu estou aqui rindo do chat, sabe? Porque teve um colega aqui, um amigo, Walter Mendes, ele perguntou o seguinte: Elton, está usando o Google Maps para achar o caminho? Rapaz, esse povo é criativo. É muita criatividade. Muito obrigado e parabéns pela resposta, querido Alexandre Moraes. Agora, eu não vou pegar leve não contigo, viu, pastor Danilo Stélio? Não pense que eu vou dar moleza para ti não, hein? O negócio é assim, aqui no Arena é assim, eu quero ouvir o timbrado das espadas. Pastor Danilo Stélio, quais são os valores que o Senhor assimila, interpreta? Qual é o laudo de toda a sua observação escatológica para se definir futurista? Quais são esses valores e por que que tu se define como um futurista dentro do viés escatológico? Aliás, dentro dessa escolástica escatológica. Diga para nós, aqui no Arena Apologética. Quero ver a sua resposta. Manda ver. Muito bem. Primeiro, porque o futurismo é a essência do cristianismo. O cristianismo ele sempre aponta para frente, para um futuro diferente, um futuro em que céus e terra não serão apenas renovados, eles serão totalmente transformados. E para fazer parte destes novos céus e terra, o caminho é só através de Jesus, é só através de Cristo. Então, o futurismo, ele se caracteriza porque ele confronta as pessoas com aquilo que elas não gostariam de ver, ou seja, que elas precisam mudar, que elas precisam se transformar se elas quiserem fazer parte desse novo reino. Diferentemente do preterismo, que tenta um diálogo que não tem um confronto nenhum, que como foi definido aí pelo Alexandre, é o que melhor dialoga com os ateus, com base em quê? Porque todo tempo a gente vê ateus dizendo que se converteram ao cristianismo e não ao preterismo. Mas, enfim, o preterismo não é a essência do cristianismo. O futurismo, sim, porque ele nos enche de esperança, não só de dias melhores, mas de um novo céu e uma nova terra, onde nada daquilo que hoje nós estamos vendo, pandemia, guerras, fomes, injustiças, nada disso haverá. Enquanto que o futurismo, ele não mostra, o preterismo, ele não mostra isso. O preterismo, ele mostra uma história sem fim da humanidade do jeito que está, sem perspectiva de mudança nenhuma. Então, o futurismo, ele vem trazendo essa esperança que Cristo veio trazer, afinal, quando ele disse o meu reino não é deste mundo, ele não quis dizer que o reino dele não era neste mundo. É coisa bem diferente. Uma letrinha muda todo o significado. Então, neste mundo, ele reinará, porque este mundo fará parte dos novos céus e nova terra. Será diferente de tudo que nós imaginamos. Os nossos maiores sonhos, nossas maiores imaginações não chegam perto daquilo que Deus fará a todas as coisas que nós conhecemos, a restauração de todas as coisas, que é uma das crenças fundamentais do cristianismo e não é uma esperança do preterismo. Então, esse é o motivo que eu me defino como futurista. Muito bem. Agora nós temos aqui o Emanuel Almeida, que está fazendo uma pergunta. Cadê o Danilo Stélio? Pastor Danilo Stélio, apresente-se a sua beleza aqui para nós do Arena Apologética. Bem, essa será a última pergunta da noite e nós vamos para as considerações finais. E aqui está a pergunta. A pergunta feita pelo nosso amigo espectador Emanuel Almeida. E ele pergunta, parece que dividida em duas, né? Deixa eu ver se eu consigo mesclar. Olha, presta atenção, gente, porque vocês vão comentar essas perguntas, vocês dois. Olha a pergunta do chat. Em Apocalipse 16:21, narra que cairia, futuro do pretérito, cairia ou cairá? Bem, isso aí eu não sei. Cairá ou cairia? Vocês dois? Beleza, deixa pra lá. Saraiva de pedras e um talento sobre a grande cidade. Aí ele continua falando o seguinte, responda. A resposta, qual é a diferença de ilustração da parábola
de ilustração para a parábola? Bem, pensei que ia ser uma coisa e foi outra. Então a pergunta do Walter Mendes, não, é Manuel, perdão, gente, por favor. Porque apenas nessas duas literaturas existem isso? Profecia e cumprimento sobre o termo específico, pedra de um talento. Vocês entenderam a pergunta dele? Eu queria que ele fizesse uma pergunta só, que fica ruim de mostrar no chat. Eu entendi. Entendi, Cora. Ok. Eu vou recapitular mais uma vez, tá bom? Manuel, se você tiver como resumir essa pergunta de uma só forma, ficaria melhor, tá bom? De uma só forma. Porque você dividiu a pergunta e não tem como. Vai passando o chat muito rápido aqui. Pega a pergunta lá e pá. Entendeu? Então é o seguinte, deixa eu pegar aqui. Parece que ele mandou aqui. Vamos lá. Eu já vi aqui no chat, já entendi a pergunta dele, já entendi a questão. Eu que preciso saber se o Alexandre entendeu. Você entendeu aí, Alexandre? Não, o Alexandre não entendeu. Já disse que não entendeu. Emanuel, por favor, refaça a sua pergunta em um só chat. Não divida ela, tá bom? Eu posso logo responder? Pode. Enquanto isso, o Emanuel vai refazendo a pergunta. Pode. Tá, o que é que o Emanuel está perguntando? Ele está perguntando sobre as pedras do peso de um talento, lembrando que talento aí não tem nada a ver com tocar, pregar, é uma medida de peso. Eu não lembro bem agora se são 34 ou 24 quilos, é uma quantidade considerável, que teria sido jogada sobre a cidade de Jerusalém durante a guerra do ano 70. Acontece o seguinte, Emanuel, o Apocalipse 16, 21 não está dizendo que essas pedras do peso de um talento caíram sobre a grande cidade. Você deve estar pensando que a grande cidade era Jerusalém, tá? Só que não está dizendo isso, está dizendo ali, a grande cidade fendeu-se em 3 partes, as cidades das nações caíram, coisa que não aconteceu nem de perto no ano 70. Da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira, também não aconteceu no ano 70. Toda a ilha fugiu, nem pensar, não aconteceu isso. Os montes não se acharam, não aconteceu isso no ano 70. Então ali as pedras do peso de um talento que cai no versículo 21 de Apocalipse 16, não é sobre a grande cidade, tá? É sobre os homens, a humanidade, é uma grande saraiva. Ou seja, não tem nada a ver com as pedras que os romanos jogaram sobre Jerusalém no ano 70. Não tem absolutamente nada. Eu acho que você fez o seguinte, você pegou um pedaço de um versículo e um pedaço de outro e casou para formar a ideia de que as pedras do peso de um talento que Roma jogou sobre Jerusalém são essas aqui. Até porque o Apocalipse foi escrito no ano 90 e pouco, depois, 20 anos depois da destruição de Jerusalém. Então ele teria que estar se referindo a isso no passado e não no futuro. Tá? Então seria essa a minha resposta para você sobre essa questão. Muito bem, gente, vocês ouviram aí a resposta, agora vamos ouvir o Alexandre. Alexandre, liga o seu microfone e responda para o Emanuel. Como que a grande cidade não é a referência a Jerusalém, mano Daniel? É óbvio que foi ali, a grande cidade foi Jerusalém. Apocalipse 17, Apocalipse 18 vai fazer a referência à prostituta Jerusalém. Não tem como trazer isso por dia de hoje, até porque a definição das roupas bate certinho ali com o Êxodo, né, que é escarlate e púrpura, cara, da prostituta, da mulher que está assentada sobre os 7 montes, que se dá a colina do Império Romano. E quem subjugava Jerusalém? Era uma outra nação? Era o próprio Império Romano. Jerusalém era subjugada pelo Império Romano. E quem foi que matou Jesus Cristo? Quem foi que apedrejou os profetas? Quem foi que bebeu o sangue dos profetas? Foi a Igreja Católica? Foi o Papa? Foram outras nações aqui nos dias de hoje? Não, Jesus Cristo deixa claro isso lá em Mateus 23. Jerusalém que faz tudo isso, cara. Então não tem como querer trazer isso para os dias de hoje. Apocalipse 20 vai falar que a grande batalha do Armagedão é onde o Senhor deles foi crucificado. Jesus foi crucificado aqui no Brasil ou lá em Jerusalém? Então não tem como querer trazer isso para outras nações, cara, em outro lugar. Não faz sentido nenhum. É ir além do que está escrito. Isso aqui é nítido, que é uma referência que ele está utilizando de figura de linguagem, trazendo aquele flagelo, trazendo ali a grande tribulação para a cidade de Jerusalém. Não tem outra coisa sem ser essa. A gente tem ali os cavaleiros do Apocalipse, que vai mencionar os livros, né, que foram abertos,
e tudo fazendo referência, usando ali de simbologia, de figuras de linguagem, a grande destruição, todos os acontecimentos, todo o terror que estava para cair sobre Jerusalém. A gente tem isso de forma histórica ali, sendo narrado pelo Flávio José. Mulheres que tiveram que comer os seus próprios filhos, pessoas que foram crucificados vivos na cruz e queimados, presos nas jaulas, sendo comidos por leões, né? E quando se fala ali de estrela que caiu do céu, que a lua ficou vermelha, isso é tudo figura de linguagem, então não tem como literalizar isso. Até porque se uma estrela caísse aqui na Terra de forma literal, tem estrela que é maior do que o planeta Terra. Ok, querido, muito obrigado. Aparece aí, Danilo Stélio, para a gente finalizar. Você tem 2 minutos para as suas considerações finais. Considerações finais, pastor Danilo Stélio. Quero agradecer a todos que nos acompanharam até esse momento, a todos que estão nos assistindo, a todos vocês que vão nos assistir nas datas futuras. Muito obrigado. Continuem orando, intercedendo por todos nós e que Deus possa abençoar grandemente as suas vidas. Que todos nós possamos estar preparados para a volta gloriosa de Cristo Jesus, para levar a sua igreja no arrebatamento e para reinar neste mundo, também para trazer ao cumprimento de todas as profecias que foram feitas a Israel, à igreja e aos gentios também. Então, que nós possamos estar com uma vida consagrada, santificada, prontos para ouvir o soar da trombeta de Deus para as nossas vidas. Deus abençoe a todos e, lembrando aqui, visitem o nosso canal também, Danilo Stélio, onde nós estamos ali com os nossos comentários sobre a Escola Bíblica Dominical. Também tem alguns links de outros estudos teológicos, outros debates teológicos também que nós fizemos, fora aqui do canal Arena Apologética, alguns que nós fizemos mesmo pelo nosso lá canal. Tem lá temas muito interessantes para todos vocês. Que o Senhor vos abençoe. Ok. Alexandre, tempo para as suas considerações finais. Aparece na tela nesse tempo final, querido Danilo, por favor. Valeu, rapaziada. Valeu, galera. Tamo junto. Muito obrigado aí, meu mano Danilo. Tá? Não é nada pessoal. O debate é sempre dentro do campo da ideia. Valeu, meu mano aí. Pô, sempre esqueço o teu nome. É Elton. Muito obrigado, Elton. Canal Arena Apologética, Pica das Galáxias, muito bom. Né? E é isso aí, galera. O preterismo completo é isso. O preterismo completo é você viver o seu verdadeiro livre-arbítrio, não ter mais medo de nada. Deus não tem nenhum controle sobre esse mundo, até porque se ele tivesse controle, ele não deixaria acontecer o que acontece, né? Crianças morrendo na África, crianças sendo vítimas aí de estupro e muitas outras coisas que acontecem com muitas pessoas que são inocentes. E cadê Deus para poder fazer alguma coisa, intervir alguma coisa? Aí eles querem colocar, não, mas Deus deu livre-arbítrio. Agora, como que eu posso falar que Deus deu livre-arbítrio se ao mesmo tempo ele iria permitir fazer todas essas coisas que Danilo coloca aí como Deus estivesse controlando a gente aqui para a gente não ir, para a gente fazer a vontade dele, indo para o templo, fazendo liturgias e tudo mais. Então, o preterismo completo é isso aí, meu mano. É a Bíblia, um livro histórico, uma história que foi específico para os israelitas e, para a gente, é uma história bacana, é uma história que eu gosto muito, me amarro, mas não passa do que um livro histórico. Claro que eu não posso, que eu não vou deixar de pegar coisas ali que vai fazer bem para a minha vida pessoal aqui nos dias de hoje. A gente tem exemplos ali, né, do rei Salomão, de Provérbios, que eu posso aplicar aqui para os dias de hoje, mas não dentro de um âmbito espiritual, né? Até porque ninguém pode provar nada e ninguém nunca provou nada a respeito de qualquer espiritualidade, qualquer prodígio que viesse fazer lá, que foi dado por Jesus especificamente para os seus apóstolos. Então, então, galera, um abraço a todos. Ok. Gente, eu tenho 3 coisas para falar. Primeira coisa é parabéns aos 2 debatedores, de verdade, parabéns. O público aqui está agradecendo, está dizendo parabéns para vocês, gostaram de vocês, hein? Olha, isso é difícil aqui no Arena, viu? Estão dizendo aqui, ó. Eu não tá passando aqui, deixa para lá. Estão gostando, depois vocês veem o chat. Bem, o que eu quero dizer? Gente, o Arena está com uma dificuldade muito grande. Presta atenção. Alô, Brasil! Alô, evangélicos brasileiros, evangélicos tradicionais. É com você que eu falo agora. Eu,
Fala agora, em nome do Arena Apologética. Nós estamos com dificuldades de achar calvinistas. Cadê os calvinistas? Para toda esquina tem um arminiano para debater. E não foge, e quer. Se vai dar conta do recado, esse é o problema dele, não é meu. Mas cadê os calvinistas? Os arminianos querem falar sobre soteriologia aqui no Arena Apologética, mas cadê os calvinistas? E aí? Hein? A Arena pergunta, ao vivo, em rede mundial, como diz aqui o outro, né? Cadê os calvinistas para debater no Arena? Beleza, essa é uma pergunta. E outra, o lendário professor Matheus Rangel vai estar aqui no Arena Apologética debatendo como mulher. Sim, mas não é uma mulher qualquer, não é qualquer coisa. Ela vai defender os princípios da Igreja Católica, que diz que Maria tem poderes, enfim, eu não entendo muito essa questão, porque, enfim, né? Vamos deixar aqui para o Matheus Rangel e ela, Karina Marinho, vamos estar debatendo aqui na Arena Apologética, no dia 27, aqui no Arena Apologética. Maria tem poderes? E aí vocês dois, hein? Vai ficar na curiosidade. Deixa que o Matheus Rangel, no dia aqui, vai estar decodificando. Eu gostei desse termo, decodificando aqui essa questão. Então, vamos ver. E eu pergunto para finalizar, cadê você, calvinista? Vem aqui para a Arena Apologética. Vem enfrentar os arminianos. É isso aí. Tá bom? Eu não sou calvinista e nem sou arminiano. Segredo, não revelo hoje. Então, gente, muito obrigado, os queridos debatedores, muito obrigado, pastor Danilo Estélio. Alô, muito obrigado, Brasil, muito obrigado, Rio de Janeiro, também Maranhão, que tem um amigo que sempre assiste e compartilha lá o debate em Olho d'Água das Cunhãs, em Maranhão, São Luís, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Manaus, professor Euler Lopes, e a todos vocês, fiquem todos com Deus. Muito obrigado, queridos que esteve com a Arena aqui até o final. Nós agradecemos a sua participação. Fiquem todos com Deus. Tchau.